Olá pessoal, esse é o Painel da Cidadania, um programa semanal que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã, através de debate, palestra, roda de conversa e outras formas de participação popular. Você também pode participar dos nossos programas, sugerindo temas, debatedores, entrevistados, através do nosso site www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. Hoje, nessa semana, a gente vai falar do tema corrupção, né? O que a gente pode fazer para reduzir e até mesmo acabar com a corrupção. Estamos aqui com o maestro, pianista, compositor, arranjador e produtor musical, Rênio Quintas. Rênio, seja muito bem-vindo ao nosso Painel da Cidadania. Rênio nasceu no Rio de Janeiro, veio para Brasília aos 5 anos de idade, onde encontrou sua inspiração, né, Rênio, para a música, maestro, pianista, compositor, produtor musical. Ele destaca seu trabalho por realizar produções para o cinema, para publicidade, trabalhos independentes, direção musical, curador e diretor musical de vários projetos e festivais nacionais. Participou de temporada com Cássia Eller, Zélia Duncan e vários intérpretes. Foi presidente da Ordem dos Músicos do Distrito Federal, diretor musical e curador da Sala Funartes. Ele foi conselheiro do Conselho de Cultura do Distrito Federal. O Rênio tem um currículo que tem muito a nos dizer. Eu quero passar a palavra para ele e falar: Rênio, seja muito bem-vindo e fale um pouco do seu trabalho e esse tema que está aí impetrado na nossa sociedade. Bom, só uma correçãozinha. A Ordem dos Músicos é o Conselho Regional do Distrito Federal. É o Conselho Regional do DF. E o Conselho de Cultura, eu fui conselheiro do Conselho Nacional de Política Cultural. Ah, perfeito. O Nascente da Música. Ótimo. Porque eu fiz parte do Colégio Setorial, da Câmara Setorial de Música, de Cultura, focado na música. No primeiro governo Lula, a gente foi um trabalho fantástico, que a gente levou 4 anos fazendo, e foi muito interessante que a gente colocou frente a frente as forças que se degladiam aí, naturalmente o Davi contra o Golias, né? Sim. A grande indústria fonográfica contra o trabalho independente, então foi um processo muito rico. Bem, quanto a esse tema, eu tenho, principalmente na nossa área, que é uma área que sofre muito assédio, né, da mídia mal informada, da mídia golpista, do PIG, posso falar assim sem mediar, que quer desinformar e deformar a realidade, né? Pelo fato de que existe a relação da sociedade com a arte e a cultura, não é uma coisa muito bem determinada no corpo do Estado. O Estado não sabe se relacionar com a cultura. Há uma faixa de fato, um grande buraco nesse contato, pelo fato de que a única lei que existe é a Lei 866 de 91, que prevê que você tem 4 modalidades de contratação artística, dentre elas a inexigibilidade de licitação, a contratação direta e outras variáveis lá. Certo. Então, através disso aí, o que acontece é que determinadas pessoas mal intencionadas, os corruptos de plantão, que estão sempre atentos, fizeram um mau uso desse recurso da inexigibilidade, que é simples entender. Não tem 2 artistas iguais, não há concorrência, não existe outro Rênio Quintas. Perfeito. Então o Rênio Quintas vai tocar, se você quer o Rênio Quintas, você não pode chamar o Quadro e Sextas. Vai ser outra pessoa, com outra relação, outro cachê. Então a inexigibilidade prevê que você pode colocar o preço, né, assim, o valor que você acha que vale o seu trabalho, e naturalmente, passando pelo bom senso, etc., se alcança um determinado valor. Pelo fato do mau uso disso, houve uma vulgarização dessa utilização, muita gente começou a superfaturar os cachês. Porque pelo fato, eu posso dizer quanto eu quero, então meu trabalho vale 1 milhão. E um cara, em relação a um conluio com o gestor, naturalmente,
Você vai lá e fala que vale 1 milhão, deixa 300 com um gestor e leva 700. E assim se multiplicou essa prática durante os últimos anos, até que redundou num senador que está preso, que fez um mau uso bilionário dessa modalidade, através das suas ONGs, e conspurcou totalmente a relação do Estado com as organizações não governamentais, que têm o seu papel. São coisas que a gente vai discutindo. Para conviver com o capitalismo, a gente tem que estabelecer algumas normas, né? Algumas normas de convivência, pelo fato de ser uma forma de enxergar o planeta, do mundo completamente concentrador. Então, assim, para a relação com a arte, houve essa distorção, e uma distorção bem grave. Eu entendo. Entende? Então, assim, eu conversei na época que teve uma grande explosão aqui de corrupção no governo Arruda, e que a gente, inclusive, fez um aniversário da cidade alternativo ao governo dele. A gente teve contato, eu fui conversar diretamente com uma desembargadora, uma doutora do Ministério Público, e ela falou para mim assim: olha, maestro, eu não estou entrando no mérito de quanto vale o trabalho de vocês. Eu só quero que vocês me digam por que vale isso ou aquilo. Então a gente, né, virou noite conversando, pensando em formatos de poder valorar o nosso trabalho, né, o trabalho artístico. Para fugir dessa pecha, né, da corrupção, porque existe, sempre a pessoa só faz um escândalo, por exemplo, essa questão da Lei Rouanet. A Rouanet. A Rouanet é uma distorção que as pessoas não estão informadas. O cara pegou 2 milhões da Rouanet, a Maria Bethânia não pegou 2 milhões da Rouanet, porque não existe 2 milhões da Rouanet em lugar nenhum. Existe um recurso que uma empresa determinada tem a intenção de renunciar. Renúncia fiscal. O governo tem a pretensão de renunciar àquele imposto, o cidadão vai lá com o projeto. A distorção da Lei Rouanet é que é um privilégio dos markets das empresas. Quer dizer, é uma lei altamente concentradora. Você tem 90% concentrado no eixo Rio-São Paulo. Por quê? 95% dos CNPJ que conseguem captar estão sediados no eixo Rio-São Paulo. O Ministério Público, com uma decisão inédita, recolheu assinaturas aí para apresentar um projeto para o Congresso de 10 medidas para acabar com a corrupção, ou reduzir, ou até mesmo extirpá-la do nosso país. E dessas medidas que foram apresentadas ao Congresso, já viraram 17. E o que você acha dessas medidas aí? Será que essas medidas vai conseguir acabar com a corrupção no país? Ou você acha que é mais um processo viciado que chegou no Congresso? Não, eu acho sim, cara. Eu acho que a corrupção, ela é inerente ao ser humano. Infelizmente, se houver oportunidade e falta de fiscalização, haverá corrupção. Assim, eu não entendo que as pessoas não têm intenção, assim, a princípio, de se corromperem ou serem corrompidas. Mas é o que faz o ladrão, é a ocasião. Então eu acredito assim, que é uma dinâmica que, se você estabelece, as pessoas se envolvem com o Estado e todas as suas necessidades e sua relação com ele é sadia e está sendo atendida, e que tem uma perspectiva, a corrupção tende a ser cada vez menor. Porque é interessante que você estabeleça princípios básicos de convivência. Mas não acredito que qualquer tipo de arrazoado ou qualquer tipo de lei vá modificar o ser humano. Primeiro, nós temos que fazer uma revolução nas pessoas e na relação do Estado com a sociedade, que é uma relação completamente torta, completamente equivocada. O Estado não respeita o cidadão, o Estado avança por cima dos direitos do cidadão, ele não respeita, ele não paga os precatórios. O Estado brasileiro é corrupto por natureza, eu penso assim. Né? A gente vê também que existe, como você falou aí, a corrupção está impregnada na pessoa, né? A gente começa a ver uma pequena corrupção. Através dessas corrupções, como você falou, a ocasião faz o ladrão. Se o sujeito... O ladrão faz a ocasião. Se a situação mostra isso, se o camarada tem condição de corromper uma multa de trânsito, corromper uma fila, é a oportunidade que ele teve. Mas se o sujeito tem oportunidade de desviar milhões, como a gente viu aí ultimamente,
com a Lava Jato, diversas pessoas presas, a maior parte político e empresário da construção civil. Essa semana estourou aí dois ex-governadores do Rio de Janeiro presos. A gente viu aí o ex-ministro da Cultura falando que saiu do cargo por pressão. O outro ministro o pressionou para aprovar um projeto do IFAM. Aprovar, fazer... Isso é corrupção, quer dizer, eu acho que a corrupção, ela não está, sabe o que é assim, não é na pessoa que está. A corrupção está no Estado, está no institucional do Brasil, na formação, do brasileiro, do Brasil como nação. Tem um grande viés autoritário, um grande espaço, um buraco entre a sociedade e o Estado que, quer dizer, é aquela coisa que você não consegue focar. Quem será, né? Quem é aquela entidade? Não existe. Você não tem um inimigo, você não tem uma face. Durante a ditadura, tínhamos um inimigo comum, né? A ditadura tinha que ser derrubada, a gente tinha que avançar contra ela. Então a sociedade inteira era permeada dessa... Então a corrupção acontecia toda lá, só que ela era censurada, né? Então do lado de cá a gente ficava lutando, mas as corrupções continuavam existindo, nas licitações de ônibus, nas coisas. Por quê? Porque só abre o espaço para a corrupção quando há o espaço institucional para que isso aconteça. Quando falta fiscalização, por que falta fiscalização? Porque lei é o que não falta. É verdade. Outra coisa que praticamente incentiva as pessoas a se corromperem é as penalidades que são pífias comparada a outros crimes. Por exemplo, o crime de corrupção hoje é passível de pena de 2 a 4 anos, enquanto roubo comum, um furto qualquer, seja um furto de uma galinha, seja o furto de uma margarina no supermercado, é passível de pena de 4 a 8 anos, a metade da pena que está para a corrupção. Então, o Estado tem que prover... a sensação de impunidade, né? A sensação de impunidade. Mas aí você está pensando, o Estado como um ser gigantesco, um grande impositivo, né, virtuoso. Ele não é, o Estado é corrupto. Não, sem dúvida. Então eu não acredito nessa penalidade. Eu não acredito que a punição de 30 anos de cadeia vai interromper esse processo, desde que o próprio Estado não dá condições para o cidadão se educar, estabelecer uma relação sadia com a sua realidade, com a sua sociedade, ser atendido nos seus preceitos mínimos. Então, eu não acredito que a questão da punição seja o caso. A sensação de impunidade vai ser muito mais exemplar do que a quantidade de anos que o cara vai preso. Eu falo em relação a comparado a outros crimes. A furto, por exemplo, porque um camarada, através de corrupção, desvia 2 milhões e a penalidade é de 2 a 4 anos. Agora um camarada furta uma margarina e a pena é de 4 a 8 anos. É uma desproporção tremenda. Mas isso aí faz parte desse estado maluco que a gente vive. Isso não é à toa. Isso tem um propósito caótico de mantermos todos num conflito, na busca de entender por que está acontecendo, como é que... Eu acho que essa legislação, tudo isso faz parte de um processo de deseducação do povo, porque o principal, básico, é a gente estabelecer uma relação amorosa, entendeu? Estabelecer uma relação sadia com a população, a gente estabelecer uma relação de igualdade, de cumplicidade, de possibilidade, de enriquecimento cultural, que é que entra a arte e a cultura que a gente estabelece. Esse tipo de coisa é que vai minar essa possibilidade das maldades acontecerem, não só a corrupção, entendeu? Então, eu também defendo que, para que se reduza mesmo a corrupção, o processo tem que iniciar na educação. Exatamente. Educação, é você colocar matérias de ética, de cidadania, de participação popular, participação cidadã. Você tem que trabalhar isso com as crianças. Deixa eu dar um exemplo aqui, um negócio muito interessante, que eu não vou chamar de corrupção, porque a intenção do cara não era, né, vamos dizer, se locupletar. O cara que eu estou falando é um desembargador do Ministério Público que se ouve de criar uma legislação completamente maluca, onde a gente, para concorrer a qualquer concurso cultural, que na época é o Fundo de Apoio à Cultura, ele determinou que teríamos que ser todos anônimos. A pessoa ia analisar apenas o projeto, sem saber quem era o sujeito que ia realizá-lo.
porque ele achava que se botasse uma pessoa com mais estrada, a pessoa ia ser influenciada pelo fato do cara, por exemplo, o Rênio Quinte vai fazer um disco, pô, é o Rênio Quinte vai fazer um disco, o cara tem muitos anos de estrada, tem até o cabelinho branco, vamos botar o cara para fazer o CD. E um cara que está começando agora vai falar, não, esse cara aí não sei se ele vai fazer o CD, vamos abrir o olho com ele. E o cara entrou o cara lá nas alturas do Ministério Público, velho, veio perturbar a nossa base aqui, a gente já nesse sufoco que a gente vive, nessa luta desigual, né? A cultura, a arte, a cultura é assim, o patinho feio, né? Verdade. É da sociedade, assim, do ponto de vista... entendeu? Assim, é diuturnamente boicotada e achincalhada né, etc e tal, porque é um poder que a arte, a cultura tem de transformar as pessoas. Para mim, a arte é a maior ferramenta de liberdade do ser humano, de libertação. E isso apavora quem quer ter carneirinhos e vaquinhas de presépio para obedecer e ser apenas uma massa que obedeça e que seja produtiva. Isso para mim é corrupção, velho. Não é uma corrupção financeira, mas é a corrupção do trato da relação do cara. Quer dizer, o sujeito, pelo fato dele ser ignorante, porque o nome é ignorante das relações que o Estado tem com a arte, ele não sabe se relacionar, ele não sabe valorar, ele não sabe... Então ele tenta interferir de uma maneira completamente... um elefante dentro de uma sala, de uma loja de cristais. Vai destruir tudo, porque na verdade ele conseguiu atrapalhar quase 6 meses do financiamento, e a gente ali, o financiamento, é para a gente fazer nosso dia, isso é o nosso dia a dia, é o complemento para a gente fazer disco, é o complemento para a gente fazer shows, circular com recurso público. Verdade. Rênio, a gente, no nosso programa, a gente vai, pega o Fala nas Ruas, eu queria que você visse agora o que as pessoas estão comentando sobre a corrupção, aí você faz uma avaliação, por favor. É um trabalho de anos, de décadas, de gerações. Eu acho que o cidadão tem que mudar o indivíduo, a atitude do indivíduo, né? Depois a gente pode pensar na sociedade, né? A sociedade só se movimenta através do indivíduo, né? Eu acho que a gente precisa fortalecer as instituições de combate à corrupção. Tirar todos os ladrões que estão ali. Temer, principalmente, que ele é o mais golpista, mais corrupto que existe. Não tem mais jeito? Não tem mais jeito, tem que derrubar tudo e recomeçar. Bem, maestro, como a gente pode perceber, as pessoas se manifestam na rua de várias formas, né? Inclusive dizendo que tem que acabar tudo, reestruturar de forma inicial mesmo. Eu vi uma pesquisa onde a ONU fala que no Brasil se desvia mais ou menos 200 bilhões de reais por ano em corrupção. Esse dinheiro daria para dobrar o orçamento da saúde, o orçamento da educação, seria um passo. E no município aqui do Sertão do Nordeste, conheci um prefeito que, esse prefeito, ele falou para mim que o valor para ele usar em uma obra seria somente de 40% do valor orçado. E desse valor já fiscalizado pela Caixa Econômica e os órgãos que fazem as fiscalizações nos municípios, com 40% ele conseguiria fazer aquela obra, usando produto de má qualidade, com certeza, mas com 40% ele realizava. Então, as pessoas nas ruas, elas falam que uma das maiores razões de existir corrupção é quando a pessoa... Quando os parlamentares têm o direito a fazer emendas ao orçamento. Um parlamentar federal deve ter em torno de 15 a 20 milhões. E esse dinheiro, ele já inclui passar para o município onde ele tem base, e desse município faz o processo de licitação, mas também aí já se inclui também o que vai ficar para ele, o que vai ficar para o parlamentar federal, o que se intermediar. Essa seria uma das principais formas que as pessoas teriam como reduzir essa corrupção e reduzir os gastos de forma mal utilizada do dinheiro público. Olha, eu discordo frontalmente dessa ideia. Dessa pesquisa, sim. Completamente, porque a emenda ao orçamento do parlamentar honesto, que a gente cada vez mais difícil de achar,
mas a ideia do legislador é justamente para o olhar do parlamentar como legislador que ele é em relação à sociedade, e principalmente a base de onde é que ele veio. Quer dizer, uma forma do parlamentar retornar para aquilo. É a mesma coisa que aconteceu com a distorção da inexigibilidade de licitação. A emenda parlamentar foi vulgarizada, a má utilização dela. Não é tirando a emenda parlamentar, porque se você tirar a emenda do parlamentar, quem vai usar o executivo, que é tão corrupto quanto o legislativo, que é tão corrupto quanto o judiciário. Você está tirando uma para botar na outra. Então, essa coisa de ficar, entendeu? Você estabelecer algumas verdades, entre aspas, foi parlamentar e corrupto, foi emenda parlamentar e corrupção, está completamente equivocada. O que você tem que fazer? Você tem que fiscalizar de uma maneira eficiente a utilização da emenda. E você colocar o corpo do Estado junto com... Quem é que fiscaliza? O Tribunal de Contas da União, no caso do Federal, e o Tribunal de Contas do DF, no caso de Brasília. Você colocar uma equipe fiscalizada suficiente para que evitar... Porque mesmo a emenda, eu, por exemplo, uso emenda para os meus projetos. Já usei várias vezes. Sim. Meus parlamentares que me auxiliam nunca pediram volta para mim, e eu jamais daria. Se eles pedissem, eu não solicitaria mais emenda. Então, esse momento de você pedir o parlamentar e ele pedir uma volta, é o momento de você combater a corrupção, é dizer não e denunciar o cara. Uhum. Então, agora, você tirar a emenda parlamentar, você tira a possibilidade da sociedade receber um retorno do olhar do legislador, que é um olhar completamente diferente do executivo e com a velocidade que o legislador tem. Você tinha que ampliar a fiscalização e não tirar a emenda. Eu já tem um parlamentar que é famoso aqui em Brasília pelo fato dele ser contra as emendas. Eu não vou citar o nome porque não vem ao caso, mas... E ele um dia chegou lá na televisão e falou, eu não vou deixar emenda para a cultura porque sempre tem corrupção. E um dia esse cidadão encontrou comigo na Câmara Federal. E falou, poxa, maestro, você poderia sair com o meu partido Eu falei, olha, deputado, eu até sairia, mas o senhor tem que ir lá no tapete verde, no mesmo lugar que o senhor fez a declaração que eu sou bandido, o senhor retirar o que disse, porque não é todo mundo que é corrupto que mexe com cultura e que mexe com emenda parlamentar. O senhor tem que separar, não, porque lá ele fala que só dava para saúde e só dá para sei lá para quê, mas para cultura ele não dá porque tem sempre corrupção. Quer dizer, em vez do cara trabalhar uma legislação onde você amplia a fiscalização da utilização da emenda parlamentar, ele corta a relação com a parte da artística e cultural, que é um fundamento da libertação do povo através da arte e da cultura. A gente sabe que é uma ferramenta democrática de você libertar as pessoas desse julgo, tanto desse olhar moralista, quanto do olhar da corrupção, quanto da subjugação que a pessoa às vezes tem, né, de ser corrompido pelo fato dos espaços não serem preenchidos devidamente. Nessa mesma pesquisa, maestro, as pessoas disseram que uma outra forma seria reduzir os cargos comissionados. O professor David Fleischer, cientista político, também da UNB, ele diz que quanto mais cargos comissionados, menor é a eficiência do Estado. Isso é fato. Isso eu concordo. O Estado do Paraná tem 399 municípios. Desses 399 municípios, 377 não divulgam os gastos que fez na internet. Então, praticamente ficam quanto? Exatamente. 22 que divulgam. Então, essa forma seria o aumento do município mostrar por que gastou. E uma outra coisa que as pessoas acham e discordam também, que é contra a corrupção, seria a forma de como agem os tribunais de conta. Os tribunais de contas, eles falam que não deveria existir, porque na maioria das vezes os conselheiros dos tribunais são indicados pelo governador, o que perde sua eficácia. Exatamente. Você vai fiscalizar as contas de quem te indicou. Aí seria uma forma também de reduzir essa forma de corrupção. Inclusive, eu ouvi de um promotor que os tribunais de contas, se acabassem hoje, não fariam a menor falta para a sociedade. Porque assim fica uma coisa assim, o cara aprova a conta, você vê indícios claríssimos de corrupção e a conta do cara foi aprovada.
Então, assim, vamos fazer com ressalva, porque senão inviabiliza uma série de outras coisas. E tudo com atraso de 4, 5 anos. O cara o governo do cara acabou há 3 anos, aí que vem a prestação de contas dele, se é aprovado ou não. É isso que eu falo, o aparato do Estado é muito mais importante. Primeiro, essa questão mesmo do indivíduo. O indivíduo, para mim, ele tem que estabelecer uma relação, a sociedade, nós, o olhar que a gente tem para a nossa vida, o nosso convívio, é a coisa mais importante que a gente pode traduzir no enfrentamento dessa situação do que a gente elegeu. Nós elegemos os caras que estão roubando no legislativo, nós elegemos os caras que estão roubando no executivo. Então a sociedade, no fundo, ela tem uma parcela de responsabilidade porque as pessoas se deixaram ou corromper por um discurso ou deixaram, como a gente viu lá no Rio de Janeiro, ou deixaram-se que comprasse seu voto, né? É verdade. Entendeu? Então, assim, essa relação, eu acho, que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era se olhar, as pessoas terem espaços de discussão e de diálogo para poder estabelecer uma nova relação, tanto com a sociedade quanto com o Estado. Uma profunda reforma política, uma profunda reforma ética em todos os organismos do Estado. Não adianta você, com um congresso corrupto como esse, você acha que vai combater a corrupção como? É verdade. Então, assim, eu acho que nós é que temos que pegar nas nossas mãos a sociedade, que é a parte mais sadia do Brasil hoje. E o que a gente viu também em relação a essa pesquisa que as pessoas fazem suas propostas, que foram somadas e divididas entre as melhores, seriam um maior controle dos gastos eleitorais. As pessoas falam que se deixar a pessoa jurídica fazer doação, entra o Caixa 2. Se impedir a pessoa jurídica de fazer doação, aí é que entra a corrupção, que entra o dinheiro sujo, do narcotráfico, do contrabando. Uma outra questão que as pessoas gostariam que tivesse nas campanhas políticas é que fossem divulgados os doadores de campanha na campanha e não fosse mostrado somente após as eleições. Isso é importantíssimo. Que, por exemplo, você é candidato, mas quem está custeando você é Odebrecht. Olha, a Odebrecht tem problema, eu não vou votar no Rênio porque ele está sendo custeado por ela, porque a Odebrecht vai cobrar a fatura. Então essa seria uma outra forma. Rênio, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria que você fizesse suas considerações finais em 1 minuto e meio, para que a gente possa... Tranquilo. Bom, eu agradeço aqui, parabéns pelo programa. Esse tema é um tema que, infelizmente, não dá vários programas. Dá vários programas. Mas, assim, na nossa área, eu acho que é importante que as pessoas se informem melhor nessa questão das emendas parlamentares, nessa questão do financiamento da cultura. Na Lei Rouanet há um equívoco, há um preconceito contra isso, essa forma de financiamento da cultura. Em relação à corrupção como um todo, a primeira coisa a se corrigir são as instituições. Então, eu acho assim, a princípio, a corrupção ela não é um personagem, ela é um resultado, uma resultante de uma relação distorcida com a realidade, tanto da sociedade, quanto daqueles caras que a gente colocou lá, porque o Estado está lá, porque a gente elegeu, felizmente, né? Não estamos numa ditadura. Então, essa possibilidade de transformação é um trabalho conjunto, permanente, de permanente vigilância, tem que estar atento, tem que estar sempre denunciando, e para que a gente consiga diminuir os efeitos dela, porque acabar com a corrupção, amigo, nem lá na Dinamarca, os caras são fantasticamente bem situados e bem resolvidos, até financeiramente. Os caras conseguem se corromper lá, alguém consegue por algum motivo. Né? Então, assim, eu acho que tem jeito porque pode minorar, mas assim, acabar não vai, mas vai minorar, principalmente com programas como esse aqui, para a gente conversar e trocar ideia. Perfeito. Olá, pessoal, estamos chegando ao fim. Gostaria de agradecer ao maestro Rênio Quintas, a você de casa que nos ouviu e informando para você, deixando a nossa mensagem final, que você é protagonista dessa história, você pode mudar esse quadro que está aí. Você pode participar do Painel de Cidadania através do site www.paineldacidadania.com.br e através do WhatsApp 6199-811-4665. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana.